A vida começa depois do Café com Prosa. Bora lá, sinta-se servido. Café com Prosa Online, quero trazer as reflexões sobre essa leitura maravilhosa da psicoterapeuta Philippa Perry, apresentadora britânica com mais de 20 anos de experiência. E esse livro dialoga muito com a nossa realidade. Nós, enquanto pais, e aqui são atendimentos que ela fez e ela traz como conselhos valiosos que podem nos ajudar. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e os seus filhos ficarão gratos por você ler. Vou me debruçar sobre essa preciosidade registrado aqui graficamente. Se permita, se você não leu, se permita. Aqui ela traz que, antes disso, eu gosto de fazer as minhas dedicações quando eu adquiro algo que vai contribuir com o meu servir. E eu disse para mim, em 17/8/2024, que eu estava feliz com essa aquisição. As histórias, e foi no momento que eu estava fazendo uma contação de história na livraria Leitura. Foi um pretexto para adquirir essa obra grandiosa, maravilhosa, que tanto vai contribuir com o nosso servir. Somos uma rede de apoio, valiosas contribuições, vou poder ajudar a outra. O livro é envolvente, é perspicaz e ela é renomada. Ela tem autoridade sobre o seu servir. Philippa Perry. Com muito respeito, peço licença para trazer sobre os seus atendimentos, sobre essa leitura. Mais que isso, sobre essa valiosa contribuição. Ela oferece um olhar amplo sobre como desenvolver com qualidade o relacionamento entre pais e filhos. Philippa Perry, Bert Helling, as linguagens da vida intrauterina, tudo isso solicita uma ordem. E todos eles vão dialogando e caem no rio da vida, de que tudo precisa ser visto. Um olhar amplo sobre como desenvolver com qualidade o relacionamento entre pais e filhos, sem julgamentos e regras. Perry revela quais comportamentos são realmente importantes e quais devem ser evitados nas relações parentais. Em vez de mapear um plano perfeito, ela ensina a perceber como sua própria criação afeta a relação com seus filhos, nossas origens. Aceitar que cometerá erros e entender o que pode fazer a respeito deles. Validar a nossa história. Dar fim a ciclos e padrões de comportamentos negativos. Podemos nos despedir. Lidar não só com os próprios sentimentos, mas também com os de seus filhos. Muitas das vezes não administramos os nossos próprios. Entender o que certos comportamentos comunicam. O corpo fala, nossas emoções dialogam, tudo conectado. Repleto de conselhos valiosos. Este é um livro que qualquer filho gostaria que fosse lido por seus pais. Ela dedica o livro à irmã Belinda. No prefácio, ela traz lindamente que este livro não é uma forma simples ou receita sobre criação de filhos, e nem vai entrar em detalhes sobre como ensinar crianças a usar o vaso sanitário ou a desmamar. Ela fala sobre laços. Trata-se de um livro sobre como criamos laços com os nossos filhos, o que atrapalha a criação de uma relação maior de proximidade e o que pode contribuir para isso. Ela também fala sobre criação. É sobre como fomos criados e como isso afeta a nossa postura como pais, os erros que vamos cometer, principalmente aqueles que nunca queremos cometer, e o que fazer a respeito disso.
Não haverá muitas dicas ou truques sobre como criar filhos neste livro, que às vezes pode deixar você triste. Assim, quando olhamos para as nossas questões, às vezes nos sentimos desapontados, com raiva ou até contribuir para que você exerça melhor o seu papel. Escrevi o livro que queria ter por perto quando eu fui mãe de primeira viagem, e que gostaria muito que os meus pais tivessem lido. Agora nós temos a oportunidade. Na introdução, ela traz sempre o humor, que é tão necessário aos nossos processos. Ela traz uma citação do comediante britânico, que ele indica 4 coisas. Recentemente assisti a uma apresentação do comediante Michael McIntyre, algo assim, em que ele diz que existem 4 coisas que precisamos fazer com os nossos filhos: vestir, alimentar, dar banho e colocar na cama. Ele falou que antes de ter filhos tinha uma fantasia de que ser pai seria correr pelos gramados dos parques e fazer piquenique. Mas a realidade era que todo dia se transformava em uma batalha constante só para conseguir que as crianças fizessem essas 4 coisas básicas. Foram muitas as gargalhadas da plateia enquanto ele descrevia como convencia os filhos a lavar o cabelo, a vestir um casaco, sair de casa ou comer uma verdura. Eram risadas de pais, talvez como nós, como eu, como você, que passaram por isso também. O trabalho dos pais pode ser dureza, pode ser cansativo, deprimente, frustrante e desgastante, embora, ao mesmo tempo, seja a experiência mais divertida, feliz, amorosa e estupenda que você vai ter na vida. Ela faz o, entre aspas, trabalho de pais, o que é. Quando usa a palavra pais, me refiro aos responsáveis pelo bem-estar das crianças, seja por razões biológicas e legais, seja por relações de parentesco ou amizade próxima. Em outras palavras, o termo pais pode ser usado de maneira intercambiável com principais responsáveis. Às vezes, usa a palavra cuidadores. Isso pode significar mães e pais, madrastas e padrastos, babás ou qualquer pessoa que seja a principal encarregada por cuidar da criança. Ainda na introdução, ela traz a ampliação da visão e o que eu gosto tanto, os nossos passos para trás. Traz também importantes conselhos sobre a base da criação. Quando você se sente sobrecarregado de informações detalhadas sobre sonecas, doenças da infância, birras de crianças pequenas ou de adolescentes, ou quando sai de um dia cansativo em sua atividade profissional e chega em casa para o seu trabalho real, que inclui tirar restos de bananas dos cantos da cadeirinha do bebê, ou mais, uma carta da diretora convocando você para uma reunião na escola. Pode ser difícil colocar a criação dos filhos em perspectivas. Este livro tem por objetivo de apresentar esse quadro mais amplo, ajudar você a dar um passo para trás, a fim de ver o que importa e o que não importa, o que pode ser feito para ajudar seus filhos a se tornarem as pessoas que eles têm potencial para ser. As pessoas que eles têm potencial para ser. A base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. Se as pessoas fossem plantas, a relação seria o solo. A relação sustenta, nutre e permite o crescimento, ou inibe. Sem uma relação em que se possa apoiar, a criança tem uma segurança comprometida. O ideal é que a relação seja uma fonte de força para seus filhos e um dia para os filhos deles também. Como psicoterapeuta, passei pela experiência da escuta e diálogo com pessoas que enfrentam dificuldades com diferentes aspectos da criação dos filhos. Aqui um olhar amoroso e que eu tanto valido. A escutativa, o olhar atento e sensível a quem nos chega.
Por meio do meu trabalho, tive a oportunidade de investigar como os relacionamentos se tornam disfuncionais. Outra observação. Somos seres relacionais por natureza. Nascemos, vivemos e partiremos dependendo do outro. E o que faz voltar a funcionar bem? O objetivo deste livro é compartilhar com você o que é relevante quando o assunto é criação de filhos. Isso vai incluir como trabalhar com sentimentos, com os seus sentimentos e com os deles. Como entrar em sintonia com seus filhos para que você possa entendê-los melhor e como criar um laço verdadeiro com eles, em vez de se prender a padrões exaustivos de conflito ou retração. Os padrões invisíveis, as lealdades, que tanto nos afetam, ela traz aqui. Aqui nesse último 2 parágrafos, longo prazo, a vida na gestação que eu tanto admiro e o que é amar e gostar. Longo prazo. Uso uma perspectiva de longo prazo sobre a criação dos filhos em vez de uma abordagem de dicas e truques. Meu interesse é a forma como nos relacionamos com os nossos filhos em vez de como os manipulamos. Neste livro, incentivo você a olhar para suas próprias experiências de infância para que possa passar adiante as coisas boas que recebeu em sua criação e abandonar os aspectos menos benéficos. Os padrões, as crenças, a gente pode olhar e deixar com cada um como for. Vou explicar como nossas atitudes na gestação podem exercer uma influência sobre os nossos laços com os nossos filhos, como agir com os bebês, crianças, adolescentes ou adultos para poder criar uma relação que seja uma fonte de força para eles e de satisfação para você e, ao longo do caminho, enfrentar muito menos batalhas para vestir, dar comida, dar banho e colocar para dormir. Vai tudo para muito além de vestir, de dar comida, esse material, como a influência na gestação. E aí eu faço essa ponte com essas outras maravilhosas referências que tanto colaboram para os nossos processos. Amar e gostar. Encerrando aqui a introdução, que a gente vai se despedir desse deleite de Philippa Perry. Este livro é feito para os pais que não apenas amam seus filhos, mas querem gostar deles também. Nas ordens do amor, Bert nos orienta que só o amor por si não sustenta. É preciso algo mais. A ordem. E aí, encerramos aqui hoje a introdução. Eu trouxe paz. Ajude os filhos a se tornarem as pessoas que eles têm potencial para ser. Que nós não precisemos fazer com que nossos filhos sejam aquilo que às vezes nós não realizamos. Aquilo que era um desejo nosso próprio. Aquilo que são as nossas expectativas. Quanta lindeza por hoje. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. Maravilhosa Philippa Perry. Até a próxima. Até o nosso próximo Café com Prosa online, porque a vida pulsa e ela começa depois do Café com Prosa. Abraços fraternos.